está sendo enganado, né? Enganado, ludibriado, né? Justamente a gente percebe que o presidente vem sendo vítima de ministro, de certa forma, que teve uma ascensão muito grande nesse sentido. Primeiro, o Tarcísio, do Audiência Pública, há 32 dias, prometeu aos setores que te retiraria a urgência, né? E, por outro lado, eu, estudando a questão da BR do Mar, percebo literalmente que é um projeto importante. Primeiro, só a favor a BR do Mar. Nós sempre defendemos isso, a questão fluvial é o futuro de qualquer país, né? Agora, por outro lado, o que me estranha muito vamos dizer assim, é a rompância do ministro, né, de não querer debater o assunto, principalmente com empresas brasileiras. Nós tivemos agora a questão da BIMAC, né, que está preocupada, né, os caminhoneiros, e o pessoal da cabotagem, né. Hoje mesmo eu tive a informação que um desses setores tentou falar com o ministro simplesmente, pela credibilidade que ele tem, com o governo, poxa vida, se vocês forem contra, vou fechar as portas aqui. Eu primeiro dizer ao ministro que existem deputados independentes, eu apoio o governo Bolsonaro, entendo que está muito bem intencionado, mas está sendo enganado. Existe um lobby muito grande em cima disso para, de certa forma, proteger empresas de cabotagem, 3 empresas, tá? E se me forçar, eu digo o nome aqui, porque se tem uma coisa que eu tenho é coragem, né? De certa forma, que possa, de certa forma, prejudicar a indústria naval brasileira, né? Os empresários brasileiros da cabotagem e, acima de tudo, poderão legalizar um oligopólio, o que poderá prejudicar principalmente o caminhoneiro autônomo. É muita conversa, é discurso bonito, né? O presidente Bolsonaro muitas vezes é induzido a erro e dizer, o ministro Tarcísio está enganando o presidente Bolsonaro, colocando em risco o futuro da indústria naval brasileira, colocando em risco a ABIMAC, as empresas brasileiras e, acima de tudo, traindo os caminhoneiros autônomos que levaram ele ao poder, e eu estou aqui, de certa forma, para poder orientar. Eu apoio o presidente Bolsonaro, entendo que ele é uma pessoa bem intencionada, mas, de certa forma, muitas vezes é ludibriado com discursos bonitos e, acima de tudo, sem fazer estudo técnico. Agora, eu queria fazer uma discussão. Tenha tanto apoio no Congresso que tem 76 emendas, né? Eu acho que nós temos que saber que existe muito interesse financeiro e lobby por trás disso. Eu acho que a gente tem que voltar para essa questão. O senhor falou coisas importantes, o senhor falou que podia falar o nome das empresas. Se eu puder falar o nome das empresas que são beneficiadas, eu acho que cabe, já que o senhor... Olha, eu prefiro não citar nomes, até porque eu sou advogado, né? Mas com certeza o diretor, o próprio ministro e o próprio Diogo, né? Que nós queremos dizer o seguinte, aliás, era importante puxar os processos da ANTAC, né? Nós sabemos que tem um grande lobby do Ministério, e o ministro às vezes manteve muita gente do PT aí, e de certa forma agora todo mundo é bonzinho, todo mundo é Bolsonaro. Queria dizer o seguinte, nós podemos até perder, mas vamos lutar como samurai, em benefício dos brasileiros. Sou a favor da BR do Mar, acho importante, mas primeira coisa, priorizar as indústrias brasileiras, o recurso brasileiro. Nós não podemos simplesmente entregar toda a sistema logística para empresas estrangeiras em detrimento aos brasileiros. Agora, eu sempre disse isso, né, e eu acho que ele é capitão, dizer o seguinte, é Brasil acima de todos, Deus acima de todos. Agora, é a verdade de saber quem que é patriota ou não, sem um discurso bonito. Podemos até perder, mas vamos perder em pé e dizer, tenho dúvida e essa cabotagem, de certa forma, essa BR do Mar, existe sim, na minha opinião, regulamentação de lobbies de empresas estrangeiras. Diretor Dino, eu vou chamar o senhor para esse debate, até para o senhor se posicionar em relação a esse tema, mas eu quero chamar aqui para a nossa conversa o senhor André aqui para tratar desse tema. O senhor ouviu aqui 2 posições bastante divergentes. Como é que está essa questão? Como é que o senhor se posiciona em relação a esse tema neste momento? Eu já sou um pouco mais drástico, né? O Brasil, a gente está criando uma mania de, até essas instituições que apoiam, né, de prestar apoio político. E são essas mesmas instituições que gritam por nível técnico na hora que a coisa descamba. Eu não apoio. Minha associação, a associação que eu presido, não apoia. Não tem apoio à BR do Mar. Do jeito que está, não. Do jeito que está, ele é um projeto concentrador de mercado,
sabe? Vai jogar, destruindo nossa indústria naval. A gente Os tem senhores que também entendem que há um processo de concentração, como disse aqui o deputado, Sim, eu não beneficiando tenho dúvida. poucas empresas Eu não tenho dúvida. contra outras. Eu não tenho dúvida. Por que os senhores entendem que isso, de fato, que o projeto ele leva para esse caminho da concentração da atividade? Porque é o seguinte, o diabo mora nos detalhes, não é? Então, você tem aspectos ali, detalhes no projeto, em que, por exemplo, tentando contar uma história longa de forma rápida. O senhor tem tempo, por favor. A cabotagem sofreu várias intervenções do Estado na década dos governos na década de 80 e 90. Até tabelamento de frete nós tivemos em hiperinflação. As empresas nacionais quebraram, se sucumbiram, vieram as estrangeiras. O que acontece? A Lei 9432, de 97, que é o atual marco regulatório, ela prevê... Todo o segredo está na questão do afretamento por tempo. Tá? Tem uma pirotecnia ali toda envolvida para atingir o afretamento por tempo. O que acontece? Só para a gente esclarecer, o afretamento é a Você possibilidade pode- de contratação. de você alugar um Isso. navio estrangeiro. Você tem duas formas de fazer. Ou você aluga um navio sem tripulação, só o navio, que é casco nu, e você afreta ele a tempo, ou seja, tripulado, e vai gerenciar aquele navio comercialmente. A grosso modo, é isso. Está tudo em cima desse afretamento. A Lei 9432 fala o seguinte: na ausência de um navio brasileiro do tipo, né, adequado, você pode afretar um navio estrangeiro, na ausência. Você circulariza aquilo entre os armadores Na brasileiros. ausência de um similar, né? De um similar, exatamente, né, que atenda aquela demanda. Você circulariza entre os nacionais, e os nacionais, se tiverem, você não freta. Então, isso é uma proteção, sim, aos armadores brasileiros e, consequentemente, a se formar frota no país. Porque se você é da cabotagem, vamos chamar a cabotagem raiz, você não vai querer que o estrangeiro tome seu mercado, você vai se obrigar a construir frota. Quando esses estrangeiros entraram na cabotagem, ali na década de 90, eles acharam uma brecha nisso e a frota começa a reduzir, a ser sucateada, usando esse termo. Por quê? Porque eles começam a tomar não ter navio brasileiro para bloquear, eles poderem afretar os navios dele lá de fora, a um custo bem menor. O que muda agora, por exemplo? Estou te dando só um exemplo, né? A gente vai falar que são debates, às vezes, que duram 2, 3 horas, né? Agora você pode bloquear o afretamento de um navio estrangeiro com outro navio estrangeiro. Quem vai poder fazer isso? As grandes. A empresa brasileira de navegação, para ela ressurgir, ela precisa do afretamento, porque, na verdade, é isso que é feito hoje no mercado. 80% das embarcações são estrangeiras, são usadas na cabotagem. Já tem esse setup. As empresas brasileiras começaram a fazer esse setup para fazer receita e poder ressurgir, porque a gente sabe que ninguém ganha crédito de 50 milhões no banco, ainda mais num país que não se tem crédito. A gente, para refazer frota, eles começam a crescer e aí começam os problemas regulatórios, que a gente vai falando adiante, que é a resolução normativa número 0115 da ANTAC, que foi derrubada pelo TCU. A gente vê a repetição da intervenção do Estado para concentrar mercado. A gente vê uma releitura disso. Obviamente que o Ministério da Infraestrutura não vai colocar nesses termos, mas é isso que a gente vê. Então, exemplos, né? Então, acho que não vai ter tempo de entrar em cada detalhe, mas a gente vai falando dos principais. Na medida do possível, a gente vai tentando aprofundar um Exatamente. pouquinho mais cada ponto desses. Diretor Dino, por gentileza, o senhor gostaria de responder as questões que foram colocadas aqui, principalmente pelo deputado que questionou. Objetivamente, ele falou uma coisa importante, por exemplo, tem 76 emendas. Se, de fato, se tivesse uma questão um pouco menos polêmica, é possível que essas emendas fossem pelo menos num número menor, né? Já que a gente sabe que essas emendas vêm de várias vertentes, né, deputado? Quer dizer, não vem de uma vertente única. Como é que os senhores estão enxergando essa questão, por gentileza, diretor? Bom, a democracia é uma beleza, né? Eu acho que isso é fundamental. Primeiro, eu queria dar aqui boa noite ao deputado Pinato, André Seixas, meu amigo. A gente tem aí realmente um histórico de muita discussão e é sempre bom discutir com o André. Acho que isso que realmente vai possibilitar a gente desenvolver um trabalho mais adequado, né? Um projeto que realmente atenda ao país, né? E acho que a presença, a existência aí dessas 76, até agora, 76 emendas, e se vocês quiserem eu posso discutir uma a uma, né? Por dever de ofício, já li todas e eu posso garantir que realmente elas realmente nos demonstram
que a gente está no caminho certo. Realmente a gente tem algumas emendas que realmente mudam ou buscam mudar realmente o caminho do projeto, né? Mas a grande maioria são ajustes que eu acho que são cabíveis, que são realmente que devem ser discutidos dentro do Congresso, que é a casa onde deve ser feita toda essa discussão, né? É lógico, o deputado Pinato colocou alguns questionamentos aí, acho que não cabe a mim responder mesmo, porque, felizmente, eu não sou ministro, eu sou um técnico do Estado brasileiro. Eu posso responder e acho que seria um momento bastante interessante da gente discutir tecnicamente esse projeto, porque ele realmente faz 1 ano e meio que uma equipe técnica tem se debruçado sobre o projeto e realmente acho que é um momento da gente discutir tecnicamente, né? O André, por exemplo, colocou alguns elementos que fazem o questionamento sobre essa possibilidade do projeto ter um efeito concentrador, né? A gente acha meio difícil que isso aconteça, né? Só lembrando, hoje, efetivamente, na cabotagem brasileira, existem 10 empresas que fazem transporte, tá? Existem 40 e poucas empresas que estão autorizadas pela ANTAQ, que é a agência reguladora do setor, mas efetivamente são 10 as empresas que navegam, né? Dessas 10 empresas, realmente existem, acho que cinco empresas que têm capital estrangeiro, né? E dentre essas empresas são as principais que têm frota no Brasil. Quando a gente aborda aí, principalmente o que o meu amigo André costuma chamar das empresas menores, né? Quando a gente avalia a capacidade de transporte das embarcações dessas empresas menores, a gente tem 2 empresas dessas que têm menos de 6 mil toneladas de peso bruto de embarcação disponível. Tem uma outra que é já um pouco mais significativo, tem embarcações que representam cerca de 40, 50 mil toneladas, né? São 2 embarcações. Agora, a gente tem dessas empresas estrangeiras que estão sendo aí colocadas em questão, tem empresa que tem 230 mil toneladas de embarcação, né? Então, eu acho que não cabe aqui muito a gente ficar discutindo se a empresa é ou não de capital brasileiro ou estrangeiro, né? Inclusive, a própria proposta de política econômica aqui do governo, ela é muito clara em relação a aberturas, né? E é exatamente nessa orientação de abertura de mercados que foi construído o projeto. O Brasil já não é dos países mais fechados para a cabotagem. A gente tem alguns países que são muito mais fechados e se houver interesse a gente pode discutir aí a realidade no Japão, nos Estados Unidos, na Austrália. A experiência australiana é bastante elucidativa e pode nos dar muitos ensinamentos aqui para o Brasil, e a gente está pronto aqui para discutir isso tudo, né? O Brasil já não é dos países mais fechados e nós estamos caminhando com o projeto de uma maneira bastante equilibrada para realmente a gente conseguir uma abertura maior. A gente traz aí possibilidades de afretamento, o André tem toda a razão, o foco do programa é afretamento, é a gente permitir que empresas façam afretamento, né, de uma forma mais fácil, né, e com esses afretamentos a gente nada mais faz do que abrir mercado. E quando a gente abre mercado, a teoria econômica, ela mostra que a gente está indo no sentido de defender a concorrência, né? Acho que não é por outro motivo também que a própria Secretaria de Acompanhamento Econômico, a antiga Secretaria de Acompanhamento Econômico, que hoje continua fazendo a defesa, a advocacia da concorrência, né, no governo, ela participou da construção do projeto e tem dito aí, para quem quer ouvir, que realmente o projeto representa um grande passo para a abertura para a abertura da concorrência e desenvolvimento da cabotagem. Acho que não resta dúvida que realmente a concorrência ela acaba de alguma maneira sempre beneficiando o consumidor final, mas aí fica aquela questão entre a cruz e a caldeirinha.
como beneficiar o produto, o consumidor final, ou seja, como beneficiar a pessoa que depende, que precisa de fato de uma redução de custo na questão do transporte e ao mesmo tempo incentivar a navegação de cabotagem nacional, que também gera emprego. Então, mas eu fico feliz de ouvir o diretor dizer que tem que debater. Mas a gente percebe o seguinte, ele que é técnico, não tem nada a ver com isso, até peço desculpa, ele está no papel dele como técnico, mas de certa forma a gente perceber que esses segmentos não foram ouvidos pelo Ministério, né? Pelo contrário, quando foi feita uma audiência pública, disse que deveria ser debatido e retirar a urgência, o que não fizeram. Então mostra, mais uma vez, que o ministro não tem palavra. Aliás, eu tenho um áudio. Quer dizer, isso não contribui em nada, né, deputado? Não contribui em nada, principalmente querem passar igual um trator. É muito importante o projeto, né? O discurso é muito bonito, né? Tecnicamente, a gente sabe ali que o Tarcísio também é técnico, né? Então foi feita ali praticamente uma igrejinha. Desculpa falar isso, diretor, não lhe conheço, mas ele queria dizer uma coisa. Não duvida da inteligência de alguns parlamentares, principalmente a minha. Queria dizer que, na minha modesta opinião, mais uma vez, a gente vê falando isso, mas a gente percebe que o fundo, fiz requerimento, inclusive, da Marinha Mercante, eles tentam equiparar, inclusive, esse fundo, né, de certa forma, para poder estar fomentando esses navios. Agora, eu acho que realmente, isso é igual a Embraer e a Boeing. Nós temos Boeing aqui e Embraer. Agora, nós não podemos só operar com a Embraer, tirar a Boeing. Mas do jeito que vocês estão falando, vocês vão matar a Embraer. Dizendo uma coisa, do jeito que eles estão agindo, desculpa, a técnica nesse sentido, mas estou preparado ao debate. Aliás, se tirar a urgência, se não for o covarde e fizer isso de certa forma para atropelar a indústria brasileira, aos autônomos e principalmente às empresas de cabotagem brasileira, e desculpa a tecnicidade, mas o senhor está equivocado, né? Estou preparado ao debate. Peço a Vossa Excelência que peça ao senhor ministro para encarar nós no debate, né? Seja do segmento dos caminhoneiros, seja dos segmentos da cabotagem. Vamos discutir, vamos tentar abrir a caixa preta da Marinha Mercante para ver realmente em qual segmento está sendo usado, abrir a caixa preta da ANTAC, que aliás tem denúncia do Ministério Público nesse sentido, ver como é que é a pressão em relação às indústrias brasileiras, e vejo mais uma vez que o governo entra em contrassenso quando diz que a Amazônia é nossa, né? Nós vamos brigar pela Amazônia, e quando eu vejo, de certa forma, vocês entregar toda a questão de transporte marítimo, o controle da cabotagem e, consequentemente, afetando os caminhoneiros, né? E nós sabemos que é importante entregar aos estrangeiros, né? A gente percebe, de certa forma, praticamente duvidar da inteligência das pessoas, né? Vejo aí um estudo raso, incompleto e, acima de tudo, não estamos confiantes. Agora, eu queria saber, para que essa sangria desatada de querer votar isso tão rápido? Será que tem que pagar a fatura para alguém? Fica aqui a pergunta. Por que dizer que nós estamos prontos para debater, como disse aí o Dino, e o ministro, de certa forma, não tirar a urgência como foi prometido? Existe algo de podre no reino da Dinamarca. É o que eu tenho para dizer. Eu, particularmente, eu corroboro primeiro que a cabotagem, eu não sei quais números se baseia, ela não está parada. Segundo os armadores, membros da ABAC, lá, Associação Brasileira de Cabotagem, ela cresce 12% ao ano, em 2 dígitos, enquanto nossa economia encolhe, né? Ou quando cresce de forma pífia. Eu não vejo motivo de urgência. Nós estávamos no debate com o senhor Dino Antunes, tem umas 2 semanas, e a gente sempre participa, né? Já conhecemos o Dino, tivemos em reunião com o senhor Dino, sempre nos recebeu muito bem, mas a gente debatendo qual o motivo da urgência. Num momento de uma pandemia, você tem um projeto com 76 emendas, que, na opinião do senhor Dino, são convergentes com o governo. Na nossa opinião, não são tão. Para que a gente sempre fala, o governo propor até um absurdo faz parte. A gente tem que ir lá e corrigir na casa do povo. Ir para as comissões, chamar os técnicos, chamar o debate, as comissões buscarem os especialistas, não só o especialista do MINFRA, porque ali só vai ser ouvido o especialista do Ministério da Infraestrutura. Nós temos que ouvir outros do mercado. Não adianta ficar falando, porque aqui apoia, vamos debater nas comissões. Eu acho uma covardia do governo, né? Quando nós fizemos 3 vídeos de divulgação com crítica ao BR do Mar. Um deles, o ministro chamou a gente de beligerante, que a gente não queria diálogo. Quem não quer dialogar é ele, quando bota um projeto em urgência constitucional.
Entendeu? Por que essa urgência? Essa sangria? O projeto ficou um ano e meio lá no Ministério da Infraestrutura. E vamos recapitular. Essa urgência do BR do Mar, ela não vem de hoje. No início, o projeto do governo era só uma medida provisória, de um estudo que só ficou pronto em março de 2020. E que dizem, inclusive, que é um estudo, aqui a gente não está comprando o lado de ninguém, eu estou dizendo o que eu já consegui apurar das pessoas, e que dizem que é um estudo que não se aplicaria à realidade nacional. Depois fala que o Congresso não anda. Eu queria dizer que não fosse o Congresso, muitas coisas, inclusive de política econômica, que fomos enganados, entendeu? Não teria acontecido. Eu queria aqui defender o Congresso Nacional, que sempre está aberto ao debate. Eu só queria deixar claro aqui que não é a opinião do apresentador aqui, apenas... A questão da urgência constitucional, você colocar como se fosse nós queremos a urgência, o Dino sabe que ele já falou isso e a gente tem. A gente quer a urgência porque tem muito projeto parado na Câmara de Deputados e que não anda. Aliás, se essa urgência deveria ser mantida, se há 30 dias atrás tivesse chamado principalmente os autores das emendas para debater com os setores, com certeza a gente estaria com um texto redondo. Mas a gente percebe realmente que aí dá para entender que tem um acordão para atropelar, mas queria dizer, o jogo só termina quando acaba. E nós não estamos numa situação normal. Né? Hoje você não vai em Brasília enquanto parlamentar, está todo mundo fazendo teletrabalho, como o Dino, vai para várias reuniões do setor, né, Dino, em teletrabalho, fica em casa, né, todo mundo se protegendo. Eu acho que o momento todo, a forma como está sendo feita, é uma covardia. Senhor Dino, gostaria que o senhor respondesse essa questão. A gente vai, queria que o senhor explicasse por que dessa urgência. De alguma maneira o senhor já falou logo no início, exatamente para dinamizar o processo, mas queria que o senhor aprofundasse um pouquinho. Mas eu vou pedir a gentileza do senhor, vou pedir a gentileza dos nossos convidados também aqui no estúdio. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e no retorno eu volto com o senhor aí para responder, tá bom? Já, a gente volta em seguidinho. Não perca o Educagro dessa semana. Vamos falar de tecnologia para educação, educação à distância e inovação na educação, principalmente no setor rural. Vamos receber Rubens Oliveira, diretor da DOT Digital Group, especialista nessa área. A gente poderia dizer, deu um impulso, deu um boost, deu uma acelerada, deu uma atualizada, deu um jump, deu um refresh, deu um upgrade, deu um turbo. Mas tem um jeito mais simples de dizer tudo isso. Dê um BTG. Porque dar um BTG é contar com mais segurança na construção da sua história. E soluções completas para cada momento da sua vida. Dê um BTG nos seus investimentos. A TIM é pioneira em áreas rurais e o 4G TIM no campo foi só o primeiro passo. Temos a maior rede de internet das coisas do Brasil. Conheça as possibilidades que a TIM oferece para o seu negócio e faça parte dessa transformação digital. De segunda a sexta-feira, das 3 às 5 da tarde, a gente se encontra aqui no nosso AgroTarde. As principais notícias do dia e muita agroinformação para você aqui no nosso Agro Mais. 100% agroinformação 24 horas. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroDebate de hoje e no programa de hoje estamos discutindo o projeto de lei que trata da navegação de cabotagem, que é de autoria do governo federal. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o deputado Fausto Pinato, que é do PP do Estado de São Paulo, também o presidente da Associação Brasileira dos Usuários dos Portos de Transporte e da Logística, a Logística Brasil, o André de Seixas. E lá por meio do Skype participa conosco o diretor de Navegação e Hidrovias do Ministério da Infraestrutura, Dino Antunes. Senhor Dino, eu vou voltar então agora nesse segundo bloco com o senhor, porque a questão que ficou aqui é o seguinte: por que da urgência em aprovar esse projeto? Que o que foi colocado pelos nossos dois convidados é que, na verdade,
esse pedido de urgência ele acaba sendo atropelado, já que não há um aprofundamento da discussão. Então, eu queria que o senhor, como representante do Ministério da Infraestrutura, dissesse e justificasse do porquê da necessidade de aprovar tão rapidamente essa proposta ainda neste ano. Eu acho que a gente está com um probleminha de áudio, senhor Antunes. Por gentileza, eu peço... Em seguida, a gente volta para o senhor. Voltou? Vocês escutam? Voltou? Nando, eu voltei? Por gentileza, eu gostaria que o senhor repetisse, então, do início. O senhor quer que eu repita a pergunta? Não, eu escutei, desculpa, estava aqui, acho que caiu o áudio. Bom, a questão da urgência, ela é importante a gente ressaltar, como eu já coloquei antes, né? O setor ele precisa de investimentos, né? O André bem colocou, na verdade eu não disse que o setor está parado, eu disse que o setor está sem investimentos, né? Que são duas coisas diferentes. É um setor que tem crescido realmente a uma taxa bem interessante, e aqui eu queria só particularizar: o setor que mais cresce é o setor de transporte de contêineres, né? Que tem crescido aí uma taxa maior do que 2 dígitos nos últimos 10 anos, na média, né? É bastante significativo, e a gente espera que isso continue acontecendo, e se isso acontecer, realmente, a partir do ano que vem, a gente bem provavelmente passa a ter a necessidade que investimentos sejam feitos. Investimentos no setor de navegação, eles são de longo tempo, não só de maturação, ou seja, para que você pague esses investimentos, né, leva muito tempo para você pagar esses investimentos, como também eles demoram para ser feitos, né? Uma embarcação ela demora aí 18 a 24 meses para ser construída, né? Então, é um setor que exige um planejamento com antecipação, né? E é fundamental que a gente resolva logo a política pública para liberar os setores produtivos nessa decisão de investimento, né? E aí a questão realmente da urgência, e eu falei já ali, não sei se a questão da urgência constitucional é a mais importante ou não, né? A gente já está aí há quase 60 dias com o projeto tendo sido entregue para o Congresso, e infelizmente uma parcela significativa das discussões que a gente tem tido, e o Ministério não tem se furtado a discutir, né? Com esse evento de hoje, são 26 eventos que eu já participei para discutir o projeto BR do Mar, mas infelizmente uma parcela grande desse tempo que a gente tem discutido é utilizada para discutir se deve ou não ter urgência, né? E não realmente se fazer uma discussão dos pontos técnicos, né? E aqui realmente talvez até demonstre a correção de se buscar uma celeridade maior na tramitação, né? Muitas vezes a gente percebe, e eu já tenho aí alguns anos trabalhando com projetos de lei, com projetos técnicos, né, legislativos, e a gente percebe que se não é dado realmente esse elemento de celeridade, que pode ser muitas vezes um acordo parlamentar para essa tramitação célere, né? E aqui, novamente, não sou eu que tenho que discorrer sobre a urgência ou não. Mas eu acho que com essa experiência toda que eu tenho, a gente percebe que muitas vezes os projetos eles só são realmente discutidos quando dentro do Congresso se percebe que ele realmente tem um sentido de urgência e que ele será, sim, votado. Acho que, independente dessa urgência continuar ou não, a gente já teve um grande sucesso nessa discussão, que é ter conseguido aí 76 emendas, ter conseguido um grande debate. Eu tenho participado de debates, aí não são debates públicos, mas privados, com diversos assessores de deputados, assessores de lideranças parlamentares, consultores legislativos. Então, com isso a gente conseguiu realmente que haja
muita discussão de uma maneira que o projeto, na nossa leitura, merece, porque a cabotagem ela precisa realmente ter uma resposta rápida. E aqui eu só queria, aí eu acho que existe toda uma discussão, deputado, sobre aí essa parte mais política, e aí eu realmente não tenho muito como entrar muito nesse debate. O senhor tem muito mais experiência e teve votos para isso, né? Mas realmente o nosso estudo técnico, né, e eu queria agradecer aqui a minha equipe que fez o estudo, é um dos estudos que tem sido mais elogiados no sentido de suporte à construção de política pública. É um estudo que só o relatório que consolidou todas as nossas reuniões, os debates, a gente fez quase que uma centena de reuniões para discutir esse projeto desde o ano passado. A primeira reunião que a gente teve foi em fevereiro de 2019, tá? E só esse compêndio que solidifica os nossos achados técnicos, ele tem mais de 80 páginas. Ele faz uma avaliação de toda a realidade mundial da cabotagem. Ele faz o que a gente chama de um estudo comparado com a realidade internacional. Ele faz uma avaliação dos diversos estudos que precederam o BR do Mar, estudos que o próprio Tribunal de Contas da União fez, IPEA fez, Secretaria de Portos da Presidência, quando ela era apartada do Ministério da Infraestrutura. Foram, sim, realmente diversos estudos que foram avaliados e consolidados nesse nosso compêndio, que eu acho que realmente, se ainda não foi lido, agradeço, realmente é fruto de muito trabalho técnico, e lá muitas das respostas sobre essas questões que têm sido colocadas, sobre concorrência, possibilidade de se estamos ou não concentrando o mercado, etc., está tudo muito discutido lá. Então, eu gostaria só realmente de, primeiro, agradecer do estudo ter sido trazido aqui à baila, né? Mas queria convidar realmente que todos entrassem no Ministério, e lá no site do Ministério tem um hot site do BR do Mar, e lá no BR do Mar, nesse hot site, tem um link para esse estudo que é bastante aprofundado. Olha só, eu vou pedir a gentileza, porque o senador Wellington Fagundes, que é lá do PL do Mato Grosso, ele fez questão de mandar um vídeo para a gente aqui se manifestando sobre essa questão, porque ele é o presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura e Logística lá no Senado. Então a gente vai ouvir o que disse o senador, em seguida a gente volta para o debate aqui. Eu quero cumprimentar a todos do canal Agro Mais, da Rede Bandeirantes, através do Leandro, também o deputado Fausto, o Dino, o André e a todos vocês que estão participando, dos nossos telespectadores. Nós somos um país continental, né? É um país que temos 8.000 quilômetros de costa marítima e muito pouco utilizada. Então nós precisamos, nesse momento de retomada da economia, buscar fazer a conexão de todos os modais, principalmente a cabotagem, que ela é um meio de transporte com baixo impacto ambiental, e o mundo todo cobra isso. Temos que buscar ter eficiência na nossa logística de transporte ao custo menor possível, e por isso, mesmo o Brasil sendo um país rodoviário, onde 65% da carga é transportada através do sistema rodoviário, mas quanto mais ferrovia, quanto mais hidrovia, quanto mais cabotagem, quanto mais transporte nós tivermos que fale em si e consigo mesmo, ou investir mais nas nossas empresas, inclusive gerar mais emprego aqui no país e trazer mais robustez às nossas empresas, propiciar com que as nossas empresas que têm as suas concessões possam adquirir navios, possam com isso então ter mais competitividade. E claro, também precisamos incentivar a nossa indústria naval, principalmente a nossa indústria que já tem experiência, tem expertise na produção de navios que transportam óleo e gás. É fundamental que a gente possa também gerar o emprego também nesta área. O que mais se cobra todo investidor é exatamente segurança jurídica. Exatamente por falta de incentivo, nós temos hoje apenas 6 grupos atuando no Brasil e apenas um que é genuinamente nacional. Nós temos o Fundo da Marinha Mercante, que é um grande instrumento
para que a gente possa incentivar e, claro, nós temos que, o máximo possível, fazer com que esse recurso possa ser dinamizado e ele possa ser distribuído com mais empresas possível, né? Todos os contratos feitos, uma concessão que é feita de longo prazo, ela precisa ter essa segurança exatamente em um marco legal, numa legislação que possa, então, fazer com que esses investimentos tenham atratividade, seja capital nacional ou seja capital de fora. Então, por isso que eu entendo que a Câmara dos Deputados deve votar isso agora, porque está em regime de urgência, está na pauta, trancará inclusive a pauta e com certeza a Câmara dos Deputados vai dar essa resposta e depois virá para o Senado para que a gente possa ainda contribuir com mais aperfeiçoamento. O que eu quero mais aqui repetir é geração de emprego aqui no Brasil e, claro, principalmente fazendo com que a gente possa contribuir com o meio ambiente saudável cada vez mais. Eu agradeço demais a gentileza do senador Wellington Fagundes, mandou aí o vídeo para a gente. Eu acho que o senador ficou... do que ele falou do ponto de vista da infraestrutura, eu acho que todo mundo converge em relação a essa questão. Você precisa desenvolver a indústria naval brasileira, você precisa gerar emprego, você precisa baratear o custo, não há dúvida quanto a isso. Sem dúvida, sem dúvida. É isso que a gente defende. Agora, por outro lado, o que me deixa muito preocupado, não, mas nós temos que votar isso em regime de urgência. Espera um pouquinho. Um assunto que não tem um consenso. Né? E com todo respeito aqui, queria dizer, Dino, eu não te conheço, mas escuto falar bem, você está no teu papel técnico aí, tal, mas eu queria dizer o seguinte, um assunto importante como esse, é importante sim ter estudo técnico. Né? Eu não tive acesso, mas também é importante ouvir o quê? A indústria brasileira, a cabotagem brasileira, né? Os autônomos. Eu acho que ninguém aqui é contra, todo mundo aqui é a favor. Eu acho que o futuro é esse mesmo, né? Pelo mar, né? Diminuir o número disso e daquilo, mas nós precisamos ter um vacatio legis, assim, um período de adaptação, mas para isso nós precisamos colocar algumas travas. Agora, eu acho muito bonito quando fala isso, mas quando você pega a BR do Mar, ela equipara as empresas estrangeiras brasileiras, ou seja, vai ter acesso ao mesmo fundo. Na verdade, ela permite que uma empresa Aí eu queria perguntar, eu não preciso ter técnico. Será que outros países fazem isso para os brasileiros? Entendeu? Será que faz isso? Não faz, desculpa. Entendeu? Não faz isso, né? Então a gente percebe o seguinte, né? O ministro o Tarcísio, que é um ministro que realmente colocou a coisa para dar em algumas coisas e tal, pegou todo o seu prestígio, né? E jogou tremendamente em cima de suposições que ele acredita, né, sem debater, tipo assim, não vou debater com ninguém, então, achou que prestou concurso. Queria dizer o seguinte, o concurso é nós, que é de 4 em 4 anos no voto. O parlamento tem que ser ouvido sim, né? Infelizmente, muitos colegas, né, usando o prestígio, como usou o Guedes há um ano atrás, hoje já vê que ele está na corda, né, e o ministro pode ir para o mesmo caminho, porque se aprovar isso, eu já fiz requerimento no CAD, né, já fiz requerimento, né, informação da Marinha Mercante, né, temos aí inclusive boatos de questão de fundos de investimento, enfim, nós vamos até o fim. Quem conhece o deputado Pinato sabe que eu não sou um cara eu sou igual o espartano, nós volta com o escudo na mão e em cima dele, nós vamos numa briga, nós vamos até o fim. Agora, achar que vai atropelar, não tem problema, vai atropelar, mas vai ter consequência grave e nós vamos pagar isso. Hoje mesmo eu vi um requerimento correndo nas redes sociais do líder dos caminhoneiros já, que não foi ouvido. Fala-se de tão debates, agora eu queria perguntar, por que a BIMAC está contra? Por que os líderes do caminhoneiro estão contra? Porque tem 76 emendas num projeto. Desculpa, a urgência deve ser brecada e deve ser debatida. Aliás, acho que é um tema importante, volto a dizer, sou a favor e volto a dizer, o presidente Bolsonaro, pessoa bem intencionada, esse é o futuro do país. Mas, de certa forma, não está havendo alguns entrelinhas, ou seja, questão para proteger. Eu percebo o discurso do Bolsonaro sempre querendo proteger o brasileiro, proteger a Amazônia, proteger isso. Então a gente tem que colocar alguns mecanismos, desculpa, nessa BR do Mar, para assim, como disse o senador, é importante, mas vamos votar, mas senador, do jeito que está, não dá para votar. Porque nós colocamos a empresa estrangeira ao mesmo nível da brasileira. Quer dizer, nós deixamos o poder discricionário na mão do ministro da ANTAC, que na minha opinião o Ministério Público, não sei como é que não prendeu ninguém da ANTAC ainda, deveria ter preso. Entendeu? Muita denúncia em cima daquilo lá. Nós sabemos que existe uma máfia nisso daí. Todo mundo sabe, eu vou falar porque é verdade. Agora, por outro lado, tem que ser melhor debatido. Agora, e mais uma vez, na política, eu aprendi uma coisa, meu amigo, tem que ter palavra.
Eu fiz um requerimento agora falando que cortou o vídeo onde o ministro fala na videoconferência que tiraria urgência. Isso, inclusive, é crime de responsabilidade. Irei acionar também, entendeu? Não tem medo de cara feia e nós vamos empurrar para ter um debate, sim, fazer um texto equilibrado. E como disse o senador, concordo, é um tema a ser debatido, é um tema de urgência, mas, infelizmente, né, passar em toque de caixa, um tema que mexe com todo o segmento de logística do país, né, que de certa forma pode, de certa forma, regulamentar o monopólio de grandes empresas, de certa forma está colocando preço no frete para esse caminhoneiro autônomo, que já vem tratando sofrido, né, de certa forma. A Marinha Mercante abre a caixa preta, eu quero saber esse fundo para onde foi. Né? Vamos ver se a gente tem coragem de ganhar tempo para fazer um debate franco, mas acima de tudo, com lealdade, credibilidade e patriotismo, capitão. O ministro é capitão, vamos ver o patriotismo dele. Inclusive, eu tenho aqui um requerimento, senhor André, da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, que é da Abrava, né? E ela também se posiciona contra. Hoje, inclusive, mandou um requerimento para o deputado Gurgel, que é o Mas para o governo está tudo certo, tecnicamente está tudo certo. Está tudo certo. A nossa associação... Todo mundo está contente. O Dino, eu acho que ele não teve a experiência de trabalhar no transporte. E a coisa é muito teórica, quando você não tem essa experiência de operar. Não sei se ele teve, até corrijo o Dino, desculpa. Mas a gente que vive o lado do usuário como associação, e a gente pode dizer tranquilamente que a nossa associação foi a que mais fez pelo dono de carga nesse país, porque as nossas atitudes economizaram de fato dinheiro, tem duas coisas que fazem se economizar dinheiro para o usuário. É concorrência e desburocratização. Nesse ponto... Não há o que se discutir. O resto que tem que fazer isso, reduzir custo aqui, o preço do frete é livre e ninguém sabe onde vai chegar. O segmento de container eu não acho que esteja com um problema de ser investido. Se o mercado cresce a 12%, empresa que vê mercado crescendo a 12%, operando 3%, 2 estrangeiras, segundo os dados do TCU, 76% dominando esse setor. Né? Empresas estrangeiras dominando esse setor, né? Donas de ABN que se consorciam no exterior mundialmente, tá? É importante frisar. Então, na verdade, o comando é do exterior, né? Óbvio. Né? Então, assim, eu não vejo o mercado, o desespero para se ter o BR do mar, para se fazer investimento. Eu não estou vendo isso. Né? Uma outra coisa que eu discuto muito, a gente fala muito de transporte multimodal. Né? Nós temos a Lei 9.611 de 98. Eu não acho que a Lei 9432 deveria ser alterada, ela poderia ser aprimorada nesse nível. Mas eu acho que a Lei 9.611, o transporte multimodal, ele poderia ter sido, sim, alvo. Porque, por exemplo, nós temos hoje cadastrado na NTT, que é quem cabe fazer a habilitação do operador de transporte multimodal, do OTM, mais de 500 empresas. Isso já aponta para um mercado concorrente. A partir desses OTMs, usar a cabotagem como um modal e não, ao contrário, a cabotagem como a fonte do porta a porta. Porque você, como usa a cabotagem como a fonte do porta a porta no container, você está concentrando na mão de 3. Não só a prestação do serviço em si, mas também quem presta serviço a eles. Ou seja, amanhã, como já acontece em alguns casos, e no dia a dia que a gente vai vendo isso, nós temos dentro da associação, denúncia de associado falando, olha, eu tenho que usar o rodoviário, senão você não embarca. E aí, como é que fica se isso vira uma política de empresa amanhã? Olha, 3 armadores de cabotagem falam assim, olha, você quer embarcar no meu navio? Você vai ter que usar meu caminhão. Meu caminhão, não. O caminhão terceirizado. Quer dizer, o poder de pressão aumenta. O poder de pressão aumenta. Então, se a gente tivesse ido no sentido inverso, né? Eu, no lugar do ministro, no lugar do... O Dino, ele recebeu uma incumbência e faz. Né? É o papel dele. Eu, no lugar do ministro, teria ido para 9.611, tratar do multimodalismo. Isso eu teria ido. Teria tirado os entraves. O que impede o transporte multimodal de funcionar no Brasil? Né? O que impede o papel do OTM se nós temos que, inclusive, os armadores de cabotagem são OTM? Foi feito um cavalo de Troia. E, na minha opinião, o lucro rápido da reserva de mercado nesse sentido, é criminoso. É criminoso. Aliás, deputado, eu vou pegar esse gancho aqui que o deputado me deu, já que a gente está encaminhando aqui para o final, como o senhor mesmo falou no início, a gente vai falar 1 hora, mas podia ficar falando 2 ou 3 horas aqui sem problema nenhum. Das 76 emendas, 4 são de sua autoria, né, deputado? São 4. A emenda 23 veda a contratação de transporte terrestre por empresa de navegação, assegura a não formalização de um cartel, ou seja, se a navegação puder controlar
Isso daí nós vamos perder a livre concorrência, né? E isso, de certa forma, prejudica, né? Se regulariza o monopólio. A emenda 25 suprime a igualdade de empresa estrangeira quanto ao acesso ao fundo da Marinha Mercante, porque as empresas brasileiras devem ter prioritária, assim, colocar as empresas estrangeiras no mesmo patamar das brasileiras, o que é um absurdo. Ou seja, eu, inclusive, estou com dúvida. Existe boato que as estrangeiras recebem mais benefício, eu fiz o requerimento para isso, do que as brasileiras, que, de certa forma, vai em conta de uma política patriótica, que é o Bolsonaro, nosso presidente, que eu defendo, que está sendo enganado, falo mais uma vez, defende. A emenda 35 suprime os artigos que tratam de igualdade de empresas estrangeiras, ou seja, acesso ao fundo da Marinha Mercante, contratação de manobrista, prático, identificação como de bandeira brasileira, o artigo 11 da emenda 25. O projeto transfere competência para o Executivo para tratar de transporte de mercadorias na cabotagem, a Constituição 7º e 5º do PL. E a 36 permite que as empresas brasileiras sejam priorizadas. Volto a dizer, as empresas brasileiras têm que ser priorizadas mediante as estrangeiras. Se houver empresa nacional que faça o transporte, ela deverá ser contratada. Isso é consulta de mercado, isso sim é ser patriota. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui. Ao reservar o mercado para empresas brasileiras, você não está, na verdade, tirando a concorrência? Estou fazendo uma pergunta. Não, eu estou falando em cima, por exemplo, do desenvolvimento da indústria naval. Não é justo os caras operar aqui, um fundo que é nosso, ficar dentro. Daqui a pouco nós estamos pegando dinheiro aqui, mandando para chinês, para russo e tal. É bom a gente esclarecer operando que esse aqui. Fundo agora, estão indo no contrassenso do que é pregado pelo presidente. Por isso que eu falo, que o ministro, volta a dizer, está enganando o presidente. O presidente, com bom senso, está sendo enganado. Não, na verdade, é assim, você fala assim, nós... Tem uma parcela do nosso mercado tem uma característica muito interessante, né? Tem um bando de gente que é especialista, mas que nunca operou um transporte. Então, é complicado. Dino, não é indireta para você, não, tá? Eu estou falando, você é do governo. Estou falando no privado. É um bando de gente que nunca operou um caminhão, que nunca fretou um navio, nunca fez uma circularização de cabotagem. E eu lembro que lá na década de 90 eu trabalhei numa empresa que a gente fazia e tinha navio para bloquear o estrangeiro. Hoje já não tem mais. Aí muda o setup. Então, assim, a coisa é simples. Você fala assim, vamos descolar a indústria naval da cabotagem. Tá bom, vamos lá. Como é que o armador brasileiro de pequeno e médio porte, eu vou te explicar a presença dele agora, como é que ele constrói lá no exterior? Se aqueles caras já dominam o exterior, como é que ele consegue financiamento? Ele vai ter que construir aqui dentro. O brasileiro, ele precisa do Brasil. E a gente tem que priorizar ele sim. E o pequeno e médio, que é o brasileiro, eles são uma franja concorrencial importantíssima. Porque se você tem um mercado concentrado, quando o pequeno e o médio estão ali, eles dão limites. Então, assim, bom, eu não vou cobrar 10, porque 10 eles chegam, eu vou ficar aqui no 7. E eles crescem. O problema é o seguinte, fala-se muito, e não se fala de defesa da concorrência, a gente não vê isso. A gente não vê defesa da concorrência. A ANTAC editou uma norma criando lastro. O CAD se manifestou dizendo que era concentrador de mercado, a Secretaria de Acompanhamento Econômico também, que o Dino se referiu, TCU afastou. Quer dizer, o deputado tocou num ponto muito interessante. O artigo 178 da Constituição diz que lei vai dispor sobre transporte aquático. Não é o Poder Executivo. Então, tem diversos aspectos ali que são jabutis gravíssimos e de inconstitucionalidade que a gente está tratando aqui. Agora, Dino, eu diria para você o seguinte, que você nunca fugiu ao debate, meu amigo, eu digo que você nunca fugiu. Mas o debate que a gente precisa ter, eu acho que é na casa do povo, até por causa da Constituição que diz que lei disporá sobre transporte aquático. E nós não estamos tendo isso. O Dino pode o governo, exatamente. Tá bom, gente. Colegas meus, eu não estou conhecendo ele hoje, estou ouvindo falar bem dele, nada pessoal, mas eu também estou aqui para aprender. Né? Agora o que nós podemos é botar uma coisa com insegurança que pode mexer com a vida de milhões de pessoas e, acima de tudo, colocar o monopólio na mão de estrangeiro. Tá bom, e gente. de volta a dizer, presidente Bolsonaro, confio em Vossa Excelência, Vossa Excelência deveria ouvir os brasileiros. Também acho. Bom, eu acho que ficou claro aqui que esse assunto, sem dúvida, ele tem que ser melhor debatido. Diretor Dino, infelizmente a gente está acabando o nosso tempo, eu agradeço demais a gentileza. É claro que esse assunto tem que voltar a ser debatido com mais profundidade, a gente vai
fazer isso, sem dúvida. Eu agradeço demais a gentileza dos senhores aqui no estúdio, do diretor Dino pela sua participação também. Muito obrigado, o senhor que se manifestou tão pouco nesse segundo bloco aqui, mas eu acho que ficou importante, a posição aqui do governo ficou bem clara. Muito obrigado a todos pela gentileza, para você que nos assistiu, muito obrigado pela companhia e a gente volta amanhã. Até mais. Tchau.